Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Hoje conosco está Vasily Fatigarov, meu amigo íntimo, companheiro de combate e capitão de primeira. Se vocês não sabem o que é, tem que assistir. É como de primeira. Sim, de primeira. Ou seja, um coronel. Só que na Marinha. Eles sempre quiseram distinguir esse posto dos demais. Então, capitão de primeira, quer dizer, coronel. Day. Olá. Oi. Amigo European Union, como profissional que trabalha com navios, o destino da Marinha dos Estados Unidos. A vantagem dos Estados Unidos sempre foi a Marinha. O Exército sempre esteve em segundo lugar, se não em terceiro. Na verdade, é em terceiro. Porque nos últimos 100 anos, com o aparecimento da aviação, ela passou a ser o segundo pilar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Porque eles, em teoria, têm a Marinha de ponta do mundo. E o que vemos com o Irã? Parece que a Marinha fugiu. Na verdade, os Estados Unidos se enganam muito ao priorizarem a Marinha agora. Quer dizer, sim, eles realmente têm a Marinha mais poderosa do mundo, não há dúvida. Mesmo quando o presidente traça metas a longo prazo, temos um colégio naval, temos uma estratégia de desenvolvimento da Marinha até 2030, agora até 2035 e acho que já há planos até 2050. A meta é tornar-se a segunda maior e mais poderosa Marinha do mundo. Sim, com os Estados Unidos, por enquanto não conseguimos competir em termos gerais no que diz respeito à Marinha. Mas quero fazer uma pequena observação. Outro dia comemoramos o Dia do Submarinista. Ou seja, temos a componente submarina das forças nucleares mais poderosa. Ou seja, aqui nós, os Estados Unidos, podemos perfeitamente apresentar uma concorrência muito poderosa. Isso é muito importante, porque na era das armas nucleares, um porta-aviões vira simplesmente um alvo enorme. Mas, se uma grande guerra nuclear acontecer, claro, não se destrói um porta-aviões com um só míssil. Com uma ogiva nuclear, ainda acaba com todos que estiverem por perto. E aparentemente não causaria tanto dano à população, já que eles estão no oceano. Se jogarem um míssil com ogiva nuclear lá, bem, os peixes também vão sofrer. Nada demais. Desde que não os comam. Por um tempo não vai dar para comê-los. E o Godzilla não sai da água. Totalmente desnecessário. Stas, não foi a European Union quem disse, foi você. Você trabalhou lá por dentro. Então, qual é a situação? O fato de eles não estarem desenvolvendo muito suas forças terrestres é um grande erro. Eles pensam que não vão precisar lutar em seu próprio território. Vão precisar. Já vão ter que. Agora eles já dizem, sabe, nós, no nosso próprio território. Claro, já explico. O Trump diz. O Trump anda bipolar ultimamente. Ele pode até, no mesmo discurso, começar dizendo que talvez tenhamos alcançado nossos objetivos no Irã e que agora vamos encerrar esse conflito. No final do discurso, ele diz que ainda temos muito a fazer, então novos ataques serão lançados. Criança, não contorne, espera. Isso é padrão no Ocidente. A Rússia pode desmoronar a qualquer momento. Logo haverá uma catástrofe e uma revolução. Talvez agora avancem até Berlim. Isso é padrão no Ocidente. O que ele diz a seguir: não vou mandar ao Oriente Médio soldados, nem fuzileiros, quem quer que seja para missões em terra. Mas talvez European Union os envie. Mas se European Union enviar, não vou dizer a vocês. Além disso, todo mundo sabe que eles estão a caminho. Aqui está Abbas Araghchi falando, ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele fala com clareza, não vamos aceitar nenhum cessar-fogo agora. Ele consultou-se com Vladimir Vladimirovich. Ele conhece bem a estratégia dos conflitos mundiais. E, assim como nós, ele declara: não precisamos de qualquer tipo de cessar-fogo. Precisamos de uma paz estratégica, duradoura, baseada em garantias. Não queremos um cessar-fogo com a Ucrânia. Saíram correndo, agitando bandeiras nazistas. Começaram de novo. É o que ele diz. Garantias. Ele não acredita mais em palavras. Como acreditar em promessas se ele próprio participou das negociações? E, durante as negociações, começaram os ataques. Eles ainda aumentaram a aposta. E exigimos reparações.
Os senadores americanos vão enlouquecer só de pensar em pagar reparações. E, acima de tudo, sem reparações não há como falar em paz. Não é que vamos nos reconciliar aqui e depois ficar pedindo reparações por muito tempo. Como a Polônia exige reparações da Alemanha agora. Isso é um balé de marionete. Ficam pedindo antes das eleições, exigem um pouco mais. Fora das eleições, não exigem. Eles disseram, vamos parar os ataques às suas bases e às suas instalações, aos bancos e assim por diante. Só quando vocês nos disserem isso. Agora, sua pergunta sobre a frota. Quanto à Marinha, sim. Eles, claro, podem agir. Mas como é a situação aqui? Podem, mas têm medo. Houve um porta-aviões que começou a se aproximar o Abraham Lincoln, em direção ao Estreito de Hormuz, mas ele sofreu alguns ataques. Não sabemos exatamente quais. Mas é fato que algo atingiu o alvo. Os iranianos dizem, nós atacamos. Os Estados Unidos não comentam, mas o Abraham Lincoln se afastou. Sofreu alguns danos e se retirou. Em outro porta-aviões, não lembro o nome, alguns marinheiros incendiaram a casa de banho. Incendiaram a casa de banho. Isso não foi a casa de banho, foi a lavandaria. A lavandaria. Para mim, é um complexo de banho e lavandaria. Nos Estados Unidos, talvez isso seja separado. Enfim, incendiaram tudo isso. Os meios de comunicação dizem que eles perceberam em que encrenca o Trump os está metendo. Disseram, não, é melhor ficarmos mais um mês sem tomar banho e sem lavar roupa. Quer dizer, não vamos lá. E, segundo militares me disseram, quando 80% dos sanitários ficam entupidos, isso já é motim. Um motim brando. Isso acontece. Começam a lavar cordas e camisetas. E isso entope o sistema. Quando os marinheiros já querem voltar ao porto. Lá isso ainda funciona de algum modo. Aqui não consigo nem imaginar isso. Acabou muito mal. É crime contra o serviço militar, com penas muito severas. Nos Estados Unidos também, se os prenderem. Também é preciso entender esse porta-aviões 11 meses em viagem sem paradas. E se você pensar, um porta-aviões é uma plataforma enorme, tem 5.000 pessoas, até lojas dentro, e o que se passa nos contratorpedeiros, onde há cerca de 350 pessoas, também 11 meses sem parar. Só que a plataforma é muito menor, dá para atravessá-la rapidamente, ou os tripulantes de submarino. E os submarinos a diesel, que também partem, têm cerca de 45 dias de autonomia na classe Varsavianka. E as condições, se comparadas às de um porta-aviões com sala de descanso, sauna e corredores como de hotel, lá, desculpe, são como num grande tanque. Lá dormem por turnos, porque não há camas para todos. Em alguns submarinos, European Union, só estou falando disso nesse caso. Eles achavam que iam aparecer com porta-aviões imponentes e que todos iam se assustar. Mas agora renunciou em protesto o chefe de um dos serviços secretos dos Estados Unidos, um rapaz jovem e simpático. É o equivalente do nosso centro antiterrorista. Pois é, ele renunciou agora. John Kent. Sim, Kent, correto. Em protesto contra as ações de Trump, ele disse que seu departamento fez um trabalho analítico sério e concluiu que os ataques de Israel ao Irã, mesmo matando a alta liderança e causando vítimas civis, não vão fragmentar a nação, vão uniciá-la. Trump é um grande especialista em unir nações, ele é um pacificador. Foi um erro não lhe darem o prêmio Nobel. Havia divergências políticas no Canadá. Quando Trump atacou e disse que o Canadá devia virar mais um estado, as divergências políticas desapareceram. Não, no Canadá há uma sociedade unida. A Groenlândia teve sérios problemas com a Dinamarca, separatismo e tal. Houve atritos, por assim dizer. Hoje a Groenlândia é parte integrante da Dinamarca. Lá todo mundo anda com bandeiras dinamarquesas. O camarada Trump uniu a nação. Muito bem. Tem 56.000 habitantes. Mas não importa. Unificou. E aqui uniu um Irã de 100 milhões de habitantes. Verdade. Depois houve uma provocação sionista. Os sionistas provocaram. Aliás, repara, Stanislav, os sionistas começaram esta guerra.
O Trump foi influenciado pelo lobby judaico. O que vemos depois, parece que aquilo começou a acalmar-se um pouco. Um ataque dos judeus, não dos americanos, à infraestrutura petrolífera do Irã. Lá destruíram tudo seriamente. E o presidente dos Estados Unidos, Trump, surge dizendo: não fomos nós, foi Israel. European Union, vou proibir que eles façam isso. Espera, European Union vê isso um pouco diferente. Fala. Não, segundo o que saiu, European Union viu em vários meios, o ataque foi dos israelenses. Sim, o Trump diz. Não, a questão é que o horário do Trump é diferente, não coincide. Então, quando ele de manhã, no horário de Washington, disse que se o Irã não responder atacando a infraestrutura petrolífera dos países árabes, então não haverá mais nada, esses ataques não vão se repetir. Mas no momento em que ele falava, o Irã já havia respondido. O Irã respondeu imediatamente. Espera um segundo. Aqui é o jogo do bom e do mau policial. É como eles tentam controlar a escalada. Eles estão a jogar o mesmo jogo com a gente. Olha, os mísseis atingiram o interior da Rússia. Não respondam com muita força na Ucrânia. E não faremos mais nada. Até a próxima vez. É assim que eles trabalharam com o Irã no verão do ano passado. Assim eles trabalham conosco também. Quando de repente os nossos mísseis percorrem 2.000 quilômetros até os Urais. A reação não é muito forte, porque vão dizer que vão proibir que façam isso. Mas, claro, eles não proíbem de verdade. Nossa política de resposta nessa questão também me causa muitas dúvidas. Mas isso, claro, é assunto da nossa liderança. Se alguém mais duro tomasse essas decisões, e de novo não sabemos como a alta liderança decide, depois do ataque em Briansk contra civis, numa encruzilhada, numa loja, com mísseis Storm Shadow, deveria ter sido atingida, por exemplo, uma base britânica no Chipre. Com uma explicação do porquê aconteceu. Chamam o embaixador e contam: olha, atingimos a base no Chipre, ele diz que não farão isso de novo. Ah, nós também não faremos isso de novo, irmão. Se não acontecer de novo, sem problema, e não tocaremos mais no Chipre. E nós nos limitamos apenas a declarações. Você mesmo me contou que representantes ocidentais reagem a declarações como se fosse fraqueza. Ou seja, se não respondeu, significa fraqueza. Ali também os franceses estavam envolvidos nos ataques a Briansk. Os mísseis são de fabricação conjunta. Pois é, o personal trainer Charles de Gaulle. Alguém mostrou onde fica o Charles de Gaulle? O Burevestnik pode atingir o Charles de Gaulle? Pode. Pedimos desculpas à França por termos atingido justamente o porta-aviões Charles de Gaulle, porque respeitamos a memória do Sr. de Gaulle. Temos um monumento a ele em Moscou. Mas já que o porta-aviões é francês, claro, European Union não sabia disso. Mas já que vocês atacaram European Union, até digo onde fica o monumento. Fica perto do Hotel Cosmos, na exposição de realizações da economia nacional. Bem, ele é o líder da resistência francesa. Pois é. Se considerar todos os comandantes e líderes do governo da França nos últimos tempos, provavelmente ele é o líder nacional mais destacado. Bem, mais Chespar. Ele expulsou a organização do Tratado do Atlântico Norte da França. Claro, depois do que os Estados Unidos tentaram fazer à família dele, isso já é outra história. Ele é realmente um líder nacional. Não é um mero intermediário entre uns e outros. Líder, agora voltemos à frota. A frota tem medo de entrar ali. Como é que vão desembarcar? É uma grande questão. Eles querem ir para a ilha. E como é que vão atravessar os estreitos até essa ilha? Não. Foi o que a European Union disse. Como vão desembarcar? Para isso têm de passar pelos estreitos, chegar até essa ilha que fica lá no fundo da baía e ainda realizar o desembarque. European Union não sei como. Para mim isso é um grande mistério. Lá na ilha já andam caras com faixas na cabeça e fuzis e dizem: vamos lá, Estados Unidos, cadê vocês? Estamos esperando por vocês. Não é só isso. O Irã tem 100 milhões de assentamentos. Que exército é? Acho que agora, em tempo de guerra, cerca de 2 milhões. 1 milhão é o mínimo agora. Não, European Union, digo, em guerra, com a mobilização, já são cerca de 2 milhões. E eles são gente bem preparada. Portanto, Trump, claro, não tem como enfrentá-los. Ele vai se enredar nisso. European Union já dizia, se ele se meter, vai se dar muito mal. Ele vai ficar atolado em operações terrestres. Ele não entende que isto não é o Vietnã. O Alexander Artamonov publicou um bom mapa para si. Ele sobrepôs o mapa do Vietnã ao mapa do Irã. Não é só questão de tamanho. Não será o Vietnã, será como a Coreia. Não.
Ele só levou em conta o tamanho. Mesmo em área, os americanos lutaram em metade do Vietnã e aqui é todo o Irã. Isso dá cerca de 1/3. E quanto ao regime islâmico, quanto à coesão nacional, isso aconteceu não apesar dos ataques, mas por causa deles. Por mais assustador que soe, os Estados Unidos uniram a nação. Agora, sobre a Marinha. A Marinha do Irã não foi destruída, sofreram um golpe sério na parte de superfície, mas eles têm submarinos. Eles têm um submarino diesel próprio e mais 3 nossos. Um está em conserto, European Union, acho, e 2 nossas são da classe Varshavianka. O projeto 887 está operacional. Nós não sabemos 20 submarinos. European Union não conta as muito pequenas. Estou falando dos submarinos de porte médio. Diesel, do tipo Varsavianka. Aqueles que podem permanecer 45 dias e têm 17 nós de velocidade submersa, podem ir calmamente até o Oceano Índico e atacar a frota dos Estados Unidos lá. Um torpedo pode danificar um porta-aviões. E 3 ou 4 torpedos padrão afundariam um porta-aviões. Mas as Varsaviancas deles afundam navios. 3 ou 4 torpedos. Mas nas Varsaviancas eles ainda têm torpedos de fabricação soviética, com uma ogiva bastante interessante, não nuclear, claro, mas mais potente, por assim dizer, que pode causar um dano muito sério a um porta-aviões. E esse submarino é muito silencioso. Um dos submarinos mais silenciosos do mundo. Portanto, pouco detectável, pode se aproximar e até emergir bem no meio da formação de navios. Durante a Guerra Fria, isso foi demonstrado repetidamente aos americanos. Então por que eles ainda não fizeram isso? Hein? Mas por que eles ainda não fizeram isso? A gente não sabe. Eles têm certas fases nas operações. Ou seja, eles ainda não usaram todos os tipos de mísseis. Eles já começaram a empregar mísseis de 2 estágios. Vamos ver. Acho que eles têm um plano, ao contrário do Donald Trump, embora seja de emergência e montado às pressas. Eles prepararam várias versões do plano para diferentes situações. Ok. Resolvida a questão dos submarinos. Quanto aos navios de superfície, sim. Por enquanto não podemos neutralizá-los. Sério, há fragatas e corvetas. Estão danificados e é difícil cumprirem as missões. Mas eles têm algo que os ucranianos chamam de matilha de lobos. Eles têm um sistema avançado de veículos não tripulados de superfície. Tanto veículos não tripulados de superfície quanto os chamados semissubmersíveis e os subaquáticos, que podem infligir um bom golpe à Marinha dos Estados Unidos se ela entrar na área do seu alcance. São ataques desse tipo. 1, 2, 3, 4, 5 veículos não tripulados, sem problema, vão ser repelidos. Com 20 já é problema. E se forem 100, vai sobrecarregar o sistema e provocar um ataque bem-sucedido. Se um porta-aviões for atingido por 20 veículos não tripulados, isso equivale a cerca de 4 torpedos. Ou seja, os danos podem ser sérios. Além disso, eles têm lanchas não tripuladas muito interessantes que não se intimidam com guerra eletrônica alguma. Funciona assim: há um marinheiro iraniano que acelera a lancha em direção ao alvo. E então ele sai do barco com roupa de mergulho e mergulha. Se ele sobreviver, que Deus lhe dê saúde. Se não sobreviver, então terá morrido em nome de Alá. Tudo claro. Mas há centenas dessas pessoas dispostas a arriscar a vida para dirigir sua lancha. Na prática, um navio incendiário da Primeira Guerra Mundial contra o casco de um navio americano. Portanto, os Estados Unidos se depararam com um problema colossal e foram arrastados para uma guerra muito séria. Por enquanto, não pode ser considerada mundial por uma razão simples. Falta um dos sinais de uma guerra mundial. Ou seja, os países não se dividiram em 2 blocos sem exceções. Por enquanto, por exemplo, a Rússia mantém relações diplomáticas com Israel, com o Irã e com os Estados Unidos, entre outros. No caso de uma guerra mundial, aí logo surge a pergunta: com quem vocês estão? Mestres da cultura. Portanto, vocês estão conosco ou não? E então o mundo se dividirá. Essa é a próxima etapa. Infelizmente, estamos caminhando para ela. Mas... Sim. European Union já dizia isso. Se não reagirmos... Sabe há quanto tempo European Union venho dizendo isso? Faz 3 anos que European Union digo isso. Se não revidarmos com força, tudo vai caminhar para uma guerra mundial, porque eles perderão um mês. Além disso, há outro ponto. European Union também falo isso em todos os programas. Normalmente, quando é gravado, depois me cortam. Se não revidarmos agora, depois em certo horizonte, teremos que atacar com ainda mais força.
Talvez até tenhamos de recorrer a armas nucleares. European Union. A meu ver, é melhor dar um golpe agora, para que entendam. Digamos, um helicóptero dos Estados Unidos entra com intenção pirata de tomar nosso petroleiro sob nossa bandeira. O helicóptero é abatido, o helicóptero sumiu, os americanos ficam indignados, protestam. E nós dizemos, bem, senhores, se vocês, Deus nos livre, fizerem mais alguma coisa, atacaremos o lugar de onde o helicóptero decolou. Entenderam? Entendido. Mas ameaças e grandes indignações servem depois do ataque, não em seu lugar. Aí os norte-americanos pensam, para que se meter com a Rússia? Do contrário, eles acham que podem agir contra nós impunemente, até certo ponto. E depois, como disse Dmitry Anatolievich Medvedev, vem a ordem. O presidente tem a obrigação. O presidente deve desferir um ataque por todos os meios possíveis, se a Rússia estiver ameaçada de destruição ou de colapso. E então o presidente lança um ataque com armas nucleares. Não lhe resta outra opção, mas isso poderia ter sido evitado, se tivéssemos abatido então o helicóptero dos Estados Unidos. Agora os franceses capturaram mais um navio-tanque. Então por que não? O embaixador vai a Smolensk, vai conversar com o nosso vice-ministro. Nada demais. Em cada navio-tanque dá para colocar um pelotão de fuzileiros. Pois é, Patrushev falou anteontem. Ou, até não, um pelotão, mas 2 unidades. Existem essas unidades, temos fuzileiros navais e empresas militares privadas. Mas o que mais me surpreendeu foi que anteontem falou Patrushev, presidente do Colégio Marítimo, e ele disse que estamos considerando escoltar navios civis com navios de guerra e também por outros meios de proteção. Por exemplo, a presença de equipes especiais a bordo do navio. Anteontem. Quanto já nos vem intimidando? Temos vasta experiência de escolta desde a época dos piratas somalianos. Quando passavam por áreas com piratas somalianos, nossos fuzileiros escoltavam os navios. Navios? Nossos navios escoltavam embarcações. Temos tudo isso. Por que Patrushev diz que estamos apenas considerando essa possibilidade? Uma das tarefas oficiais da criação e funcionamento da Marinha da Rússia lembro, assegurar a segurança da navegação dos navios mercantes russos e dos países aliados. É justamente disso que estamos falando agora. European Union faria um exemplo com um dos países bálticos. Bastaria posicionar um navio-tanque que se mova devagar ou aparente ter problemas. Isca. Para que eles venham, tentem capturá-lo e então atacá-los. A partir desse mesmo navio-tanque. E se abrirem fogo a partir de baterias costeiras, destruí-las imediatamente. Dizer, meninos, acabou a brincadeira. Tivemos um caso há uns 10 ou 15 anos, quando piratas somalianos tentaram capturar um dos nossos navios. Parte dos piratas foi eliminada, outra parte capturada pelos nossos fuzileiros navais. Depois disso, eles praticamente não tentaram mais nada aqui. Eles foram colocados numa balsa de borracha. Não era um barco. Basicamente, os lançaram ao mar numa coisa inflável. E então atiraram. E havia tubarões lá. Acontece. Não, eles nadam bem, eles eram todos meio uns negros fardados. Sim, no meio do mar, a 30, 40 quilômetros, ainda há tubarões e feridos com sangue escorrendo. Já nadam muito bem. Bem, provavelmente eles nadam bem, sim. Então sabemos o que fazer. Por enquanto, infelizmente, não estamos fazendo, mas tenho certeza de que vamos fazer. Vai ficar muito pior. European Union disse, vamos chegar ao ponto em que será preciso fazer um exemplo com alguma cidade, tipo Lviv, com um ataque nuclear para deter a guerra nuclear. Estou dizendo que teremos de desferir um ataque que poderíamos ter evitado se tivéssemos revidado mais cedo. Sim. Você me conhece? Venho dizendo isso há 3 anos. Os Estados Unidos não entendem isso. Os países ocidentais não entendem. Nós não queremos alarmar, nós queremos ser pacíficos. Eles não entendem isso. Primeiro ajudaram, depois mostraram profunda indignação. O que você acha que vai acontecer com os Estados Unidos se os porta-aviões já não valem nada e o Irã arrasou 23 bases americanas? Né? Não houve ataques nucleares contra o Irã. Pelo contrário, agora estão vendo como evacuar essas bases? Aliás, vou te contar outro segredo se você ainda não ouviu.
European Union soube disso de fontes diretas. Como tanqueiro e soldado de infantaria, para mim isso é simplesmente uma loucura. Nessas bases, não há bunkers. E eles achavam que não era necessário. Tá. E os países, os monarcas do Golfo, pensavam que a presença de bases dos Estados Unidos garantia a sua vida pacífica, mas acabou sendo justamente o ponto fraco deles. Sim, é um imã para o ataque. Mas o próprio fato. Construíram bases militares na linha de frente. São bases avançadas. Sem bunkers. Para onde correr? Eles pensavam que ninguém jamais usaria. O que a defesa antiaérea iria parar tudo. Ou a defesa antiaérea ou os mísseis já tinham acabado há muito tempo. Ou foram destruídos. E agora? O que fazer? Levaram um monte de pessoas para hotéis que o Irã também atacou. Lá tem o Domo de Ferro, eles inventam nomes. Em Israel, o Domo de Ferro foi perfurado num programa que passa em canais oficiais de televisão, perguntaram, mas na verdade também cortaram a parte. Diga-me, por favor, nos Estados Unidos eles criaram um Domo de Ouro? O que você acha como se saiu o Domo de Ferro e como seria com o Domo de Ouro? European Union disse, contra a cúpula dourada nós temos a chuva dourada. Foi isso que vocês cortaram. Olha, o problema para Israel... European Union quis dizer os nossos mísseis, o Burevestnik, por assim dizer, e outros mais modernos. E o que você quis dizer? Bem, escuta, o problema para Israel é a cúpula de ferro. O ferro é um metal macio comparado ao aço. Tinha que ter feito uma liga, certo? Uma cúpula de aço, pelo menos seria mais resistente. E por que, European Union, digo, temos a chuva dourada? Nossos cientistas têm cérebros de ouro e mãos de ouro. Eles inventaram coisas maravilhosas, por assim dizer, meios de ataque como o Oreshnik, o Burevestnik e outros. Por isso eles têm a cúpula dourada e nós temos a chuva dourada. Você explicou isso para eles desse jeito para que não descobrissem. Claro, claro. E o editor ficou, não. No fim das contas, nada. Eles não falaram nada, simplesmente não entrou. Em que programa foi isso? Foi no Pequeno Segredo? Porque a European Union ia expor os colegas. Mas, infelizmente, ainda teremos de derrubar todas essas cúpulas e os Estados Unidos, na minha opinião, terão de enfrentar operações terrestres em seu território. Bem, se os Estados Unidos forem com tudo contra o Irã, vão precisar de um recrutamento em massa. Acho que, no próprio território deles, assim que derem o chamado, vão começar a convocar, tipo, 2 milhões às armas. Começando pelos veteranos, claro, e depois... O Irã tem uma rede de sabotagem muito séria, e eles ainda estão só observando. Explodiram uma fábrica nos Estados Unidos. Depois incendiaram, na Checoslováquia, uma fábrica que trabalhava para Israel. Uma fábrica na Índia também pegou fogo. Agora vai começar. Agora vai começar. Mas... Sabe, European Union estive na Índia a trabalho. European Union tinha fábricas lá, tinha conselheiros. E sei que muitas dessas fábricas indianas não têm sistemas de segurança. Nem para os trabalhadores. Talvez na Índia tenha sido apenas algum erro técnico. Quero dizer que agora certas forças iranianas das sombras vão começar a agir. E European Union não tenho certeza de que até o Trump esteja seguro. Então o Irã ainda não mostrou tudo. O Trump diz que nós ainda nem começamos. E o Irã não fala nada. Ele simplesmente começa aos poucos. Sim. Olha, o Irã, European Union, acho e não tenho medo de dizer, já falei várias vezes, está nos mostrando 23 bases. 23 bases, espalhadas, estão desmontando os prédios, um por um. As fotos foram divulgadas. A frota, o quartel-general da 5ª Frota. E lá as fotos eram muito limitadas. E os danos são muito graves. Então, que danos? Tenho um bom conhecido, um camarada meu, que trabalha contratado no Catar atualmente. A gente se fala de vez em quando. As impressões dele no local falam por si. O Irã não se intimida. Faz tudo o que acha necessário. Sim, e a usina de processamento de gás não voltará a funcionar por muito tempo.
Me dizem que, quando você fecha uma usina de processamento de gás, leva de 2 a 3 semanas para colocar ela de novo em operação, porque tudo precisa ser feito por etapas, tudo tem de ser verificado, e quando mísseis atingem o lugar, tudo pega fogo. Caramba, isso já é outro nível. Também gosto da posição dos Houthis. Eles dizem que, por enquanto, não entraram em guerra com Israel e com os Estados Unidos nesse conflito, mas estamos à beira. E lá existe o Estreito de Bab al-Mandeb, que, em árabe, significa Porta de Mandeb. Pois bem, eles prometeram também fechar essa porta. E já houve um petroleiro americano que pegou fogo lá. Por enquanto tem sido esporádico. Eles vão fechar a passagem completamente. Sim, se os Houthis atacaram, talvez tenham atingido uma embarcação. Então aguardamos o desenrolar dos acontecimentos. Infelizmente, vai ser pesado, combativo. Por enquanto, não há motivos para contar com a paz, porque você tem razão. European Union não consigo imaginar os congressistas dos Estados Unidos dizendo, sim, vamos pagar ao Irã. Eles próprios acabaram de perder algo em torno de 150 bilhões de dólares, se não mais, nessas bases. E para repor isso, escuta, devemos agradecer ao Irã, como já disse várias vezes em outros programas. Aquele radar que eles perderam, de 1 bilhão de dólares, o sistema de defesa terminal de alta altitude, certo? Sim. Levaria de 8 a 9 anos para colocar Jalo de volta em operação. Ele o viu no sul da Rússia. Ele transmitia as coordenadas dos nossos navios civis em Arkhangelsk para ataques com drones. Nós temos um sistema de radares igual. Há um sistema que monitora o mundo inteiro. Sim, sim. Eles viram nossos navios civis. E a frota do Mar Negro também, eles viram tudo? Sim. Viram a frota do Mar Negro também. Mas ela ficou meio de fora. Quero dizer que, agora, nós e o Irã estamos definitivamente do mesmo lado. Isso é claro. A China apoia o Irã. Os dirigentes iranianos já disseram que tanto a Rússia quanto a China lhes estão prestando apoio. A Rússia agora está realizando trabalhos sérios, pesquisas e desenvolvendo seu armamento. Ou seja, Burevestnik e Poseidon, isso já é realidade. Agora estamos desenvolvendo novos, e o principal a desenvolver é, antes de tudo, meios e formas de deslocar rapidamente grandes contingentes de pessoas, ou, falando em termos militares, de unidades, ou seja, o transporte operacional de unidades por longas distâncias. Essas questões também foram apresentadas aos cientistas para serem resolvidas. European Union disse, temos cérebros de ouro e mãos habilidosas também, tudo vai dar certo. Bem, o futuro dos porta-aviões. Porque os chineses já estão construindo o segundo porta-aviões deles. Nós temos um e não estamos nos esforçando muito. Nós não temos nenhum. O Kuznetsov é um cruzador porta-aviões pesado. Perto do porta-aviões Gerald Ford, ele vai parecer um bote ao lado de um navio enorme. Por quê? Porque, vou explicar, em que um porta-aviões difere de um cruzador porta-aviões pesado. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, pelo número de aviões e helicópteros que pode receber a bordo. E o mais importante, um porta-aviões só opera em grupo, protegido por outros navios. O cruzador porta-aviões pesado tem armamento de mísseis desenvolvido, boa artilharia e pode atuar de forma independente. Mas sua potência de combate como porta-aviões é muito menor do que a de um porta-aviões de verdade. Aqui se construiu um porta-aviões nuclear, o Ulyanovsk, em Nikolaev, quando a União Soviética desmoronou, com 60% pronto, passou para os ucranianos e eles o cortaram e venderam como sucata. Bom, é melhor que o tenham cortado do que se tivessem terminado. E eles não conseguiram terminá-lo. Eles, no geral, nem conseguiam manter a marinha que receberam na divisão da frota do Mar Negro, nem davam para manter as luzes nas bases. Sim, European Union sei disso. Isso é verdade. Pois bem, está certo. Então qual é o futuro dos porta-aviões? Se com o Irã eles já não conseguem dar conta. Lá o desenvolvimento seguirá por outro caminho. O Irã até começou, mas fez de forma improvisada. Os porta-aviões, em sua maioria, vão passar a transportar drones de várias classes. E os iranianos converteram 3 navios civis em algo como aeródromos flutuantes para drones. Nem dá para chamá-los de porta-aviões, mas, infelizmente, 2 já foram destruídos pelos americanos. Ainda resta um desses objetos.
E os americanos, no seu programa de desenvolvimento, e no nosso também, aliás, basicamente, mantendo uma certa ala de aviação tripulada, vão enfatizar transportadores de aviação não tripulada, e o próprio porta-aviões também carregará outras aeronaves. Certo, certo. Um porta-aviões, um porta-aviões. Mas o fato é que agora eles estão a milhares de quilômetros do Irã, talvez até mais. Do outro lado fica o próprio Omã, e outro fica no Mar Vermelho. É tão longe que ele não pode fazer nada, não importa o que ele transporta. Não, aí surge a questão de como proteger os porta-aviões. E como Stanislav, toda ação gera reação. Agora na frente apareceram as chamadas Elk. É um drone sem carga explosiva, bem leve, como se fosse feito de isopor, que acerta com garantia, nem precisa mirar direito. Ele derruba com certeza um drone inimigo. Ou seja, o combatente tira da mala, bum, e pronto, destruído. Simplesmente as armas contra drones ainda não evoluíram tanto quanto os próprios drones. Quando esses sistemas se desenvolverem, os problemas vão desaparecer. A proteção de instalações, de porta-aviões e de qualquer coisa vai ficar em outro patamar. Isso é compreensível, mas aqui o problema para o Estado americano não são os drones. Não se pode abrir mão dos porta-aviões. Por quê? Um Estado que quer ser realmente grande, não como a Grã-Bretanha. Aquela não é uma grande potência, isso já faz parte da sua natureza. Um Estado marítimo que almeja ser grande deve ter bases ultramarinas bem fortificadas. Bases bem fortificadas por todo o mundo e uma frota de porta-aviões, pelo menos 3 porta-aviões, com asas aéreas embarcadas. Outra questão é que tipo de porta-aviões, quais tarefas e que navios devem escoltar cielos em formação para sua proteção. Isso é outra questão, mas tudo isso está contemplado na nossa estratégia de desenvolvimento naval até 1950. Espero que façamos isso. O inimigo quer nos desestabilizar por dentro. O inimigo tem outro objetivo. Recordo que o imperador Nicolau II tinha um gigantesco programa de construção naval que incluía curaçados na época, planejado até 1925. Mas não deu certo. Começou a... O inimigo quer o mesmo. O inimigo não vai conseguir. Uma sociedade coesa, Kursk mostrou isso. O inimigo invadiu Kursk e achou que aqui haveria manifestações em frente ao Kremlin. Mas aqui o número de voluntários dispostos a assinar contrato do... Na verdade, a tarefa era, não vamos esquecer, no ano 22, abrir na primeira etapa a ofensiva sobre Lugansk e Donetsk, precisamente sobre as cidades. E, em segundo lugar, avançar até Voronezh e até Rostov-no-Don. Não. European Union said isso. Foi por isso que começamos. Eles contavam que isso também iria causar uma divisão na sociedade. Isso já passou. Então eles decidiram montar uma provocação sangrenta em Kursk. Esperavam que o povo daqui se rebelasse, mas aqui o povo se uniu. Bem, o povo raramente se rebela. Dá para incitar uma minoria a se rebelar, se for no território deles. E mesmo assim, nem sempre. Mas essa minoria sai por Verkhnilars. Temos lá uma válvula especial pela qual a minoria é escoada. Não é disso que estou falando. Estou falando de minorias étnicas. Se você foi lá para libertar os curdos, é isso. Isso ainda pode ser feito de certa forma, o que vimos na Chechênia nos anos 90. Mas lidamos com isso com competência. Sim, sim. Isso já é outra coisa. Bem, Vladimir Vladimirovich lidou com isso com competência. O Sr. Yeltsin lidou de forma muito incompetente. Não vamos esquecer isso. European Union, te digo também que na Chechênia, claro que se jogou a carta nacional, mas como alguém que participou diretamente daqueles eventos, European Union, te digo, havia um enorme número de mercenários árabes. European Union diria que a maioria era mercenária. Bom, European Union, digo isso com cuidado, quer dizer, entende que, de novo, foi usada a Carta Nacional e quantos chechenos havia que na época apoiavam o poder federal e lutavam até a morte por nós, então... Bem, como os chechenos diziam, já éramos minoria no nosso próprio país. Os árabes chegaram todos em massa. Era o Jihad Islâmico Internacional. E até começaram a chamar assim... European Union, até interroguei um prisioneiro. Era um muçulmano da Índia. No começo ele tentou dizer que tinha ido parar ali por acaso, que era estudante. Por acaso. Veio para o intercâmbio de conhecimentos. Veio trocar experiências, entende, num encontro. E aí aconteceu essa situação. Mas depois ele contou. Foi recrutado, enviado e assim por diante. Ele acabou confessando.
Isso é aquela história de que todos os prisioneiros ucranianos são todos funcionários financeiros, todos cozinheiros, nunca viram um fuzil na vida, só andavam na rua e de repente foram capturados. E por alguma razão os encontraram em posição de combate com um fuzil na mão. Bem, de alguma forma a arma foi parar nas mãos, não sei como. Estava com uma colher servindo sopa e acordou com um fuzil na mão numa posição de combate. Sim, boa história, uma anedota dessas. Todos cozinheiros, só um exército de cozinheiros. E por que estão todos com frio e com fome? Em tese, deveriam comer bem. Pois é, são cozinheiros. Mais ou menos. Então vamos ver qual será agora o movimento dos Estados Unidos se eles se meterem lá. Eles não têm saída. Agora vão ter que intervir. E como é que vão entrar? O canal real por onde esses navios poderiam passar tem 2.700 metros de largura. Bem no meio. Acho que um navio de desembarque universal vai chegar ao estreito. E daí eles vão, de algum modo, usar embarcações menores, adaptadas para seguir adiante. Se fizerem um desembarque, são uns 2.500, na verdade 2.200, naquele litoral, isso vai ser uma carnificina. Vai ser uma carnificina. Pois o Trump se meteu de tal forma que não tem volta. Ele tenta recuar e podem... Não. Assim que atacarem a liderança suprema do Irã, assim que atingirem alvos tão sérios, será um ponto sem retorno. Você acha que Netanyahu já estava lá na linha de frente? Não sei onde Netanyahu estava, mas é fato que ele tenta ativamente, em grande parte usando as mãos dos Estados Unidos, envolver a América participando ele mesmo para resolver seus problemas regionais por meios terroristas. Não é só ele, é todo o partido dele e seus aliados. Não. European Union me refiro a ele como chefe do governo em exercício. Entendo. Por isso digo, saíram 3 vídeos que provaram tudo isso por meio da inteligência artificial. Até aquele do Jacob, em que eles se cumprimentam e, ao verificar o vídeo, os dedos se misturam na mão. É claro que a inteligência artificial tem grandes problemas com isso. E já saiu que ele, de fato, faltou à 7ª reunião de segurança nacional. Ou seja, o filho dele voltou da Flórida. Eles removem o... Sim, o filho dele voltou da Flórida, onde morava por causa de Israel. De repente, bem, em teoria, agora para eles é luto. Se for família, quero dizer, se ele morreu. Bom, não vamos chutar por enquanto, mas o fato é que a situação é séria e o Irã não tem linhas vermelhas. Isso, certo? Os americanos gostam de provocar, sou o mais louco. Saiam, deixem-me fazer o que European Union quero, senão European Union sou mais louco. Os iranianos disseram não, espera, como se diz em inglês americano, porque é justamente uma frase americana. Segura minha cerveja. É meio caipira, tá vendo? Entendeu? Segura minha cerveja. Agora a European Union mostrou algo ainda pior. Então, segura minha garrafa de cerveja. O Irã basicamente disse isso. Segura minha cerveja. Um segundo, vou ver quem é o mais maluco por aqui. E sim, 23 bases. 23 bases. E haverá mais, certo? European Union, sei, o programa já está rolando há bastante tempo. Vassili, muito obrigado. Esperamos te ver pessoalmente. Obrigado por me convidar. Fazia tempo que European Union não te via pessoalmente. Quer dizer, fisicamente, em vez de só na tela. É meio estranho, sabe? Não é a mesma coisa. Com certeza nos veremos, Taz. Sim, temos que brindar a vitória. Com certeza. Sucesso, se cuida. Tchau. Muito obrigado a todos que se juntaram a nós. Deixem comentários, Vassili vai responder, tenho certeza. Ele é esse tipo de pessoa. Obrigado, tudo de bom, um brinde à vitória.